Você já percebeu como a forma que começa o seu dia tem poder de determinar como ele termina? Muitas pessoas acordam já com o coração pesado, cheias de preocupações com dívidas, contas atrasadas, prazos, decisões financeiras que parecem esmagadoras. Mal abrem os olhos e já estão mergulhadas na ansiedade, como se o dia tivesse começado derrotado antes mesmo de dar o primeiro passo. Só que existe um segredo espiritual revelado na palavra de Deus que pode mudar completamente essa realidade. Um segredo simples, escondido em um verso bíblico que, quando aplicado logo pela manhã, abre as portas para clareza, paz e multiplicação em todas as áreas da vida, inclusive nas finanças. O inimigo sabe que se controlar o início do seu dia, pode influenciar o resto dele. É por isso que a primeira batalha acontece logo nos primeiros minutos ao acordar. Se a mente é tomada por medo, insegurança ou correria, todo o restante tende a ser marcado por pressa e decisões equivocadas. Mas quando você entrega esse primeiro momento a Deus, tudo muda. Amanhã deixa de ser um peso e se torna um altar. As primeiras palavras deixam de ser murmuração e se tornam declarações de fé. Os primeiros pensamentos deixam de ser ansiedade e se tornam confiança. E é nesse ponto que o céu começa a agir. A Bíblia é clara ao mostrar a importância de buscar o Senhor primeiro. Jesus, ainda de madrugada, se retirava para orar. Davi declarava que buscaria a Deus ao amanhecer. Daniel separava horários fixos de oração, mesmo em meio às pressões de um império. Todos esses homens de fé entenderam que antes de enfrentar os desafios da vida, era preciso alinhar o coração com Deus. Esse princípio continua válido hoje, e é exatamente aqui que entra o verso que vamos explorar. Esse verso não é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual. Ele ensina que quando Deus recebe o primeiro lugar, ele libera multiplicação sobre todo o restante. E multiplicação não é apenas sobre números, é sobre decisões sábias, sobre portas abertas, sobre provisão inesperada, sobre paz em meio à tempestade. Quem aprende a começar o dia com essa verdade, experimenta uma mudança que não se limita às finanças, mas que toca toda a sua vida. Talvez você tenha vivido dias de desordem, onde parecia não haver saída. Talvez tenha tentado estratégias humanas, calculado, planejado, mas sempre faltou algo. É porque não basta esforço sem direção. O esforço humano é importante, mas a multiplicação só acontece quando existe ordem espiritual. E a ordem é esta: Deus em primeiro lugar. Imagine acordar amanhã e, antes de qualquer outra coisa, declarar esse verso sobre sua vida. Imagine começar o dia não com ansiedade, mas com a certeza de que o Senhor está no controle. Imagine consagrar não apenas suas palavras, mas suas decisões financeiras, seu trabalho, seus negócios, suas oportunidades. Isso é viver o princípio, não é teoria, é prática diária. E a cada manhã, você está plantando uma semente que dará frutos ao longo do dia, da semana, do mês e da sua vida inteira. Neste vídeo, você vai descobrir qual é esse verso, como ele funciona como chave espiritual para a multiplicação e como aplicá-lo de forma simples e poderosa todos os dias. Ao final, você terá clareza de que o que parecia distante está ao alcance da sua fé. E mais do que isso, vai entender que prosperidade não é resultado apenas de quanto você trabalha, mas de quem governa o seu coração desde os primeiros minutos da manhã. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar não apenas a sua rotina, mas o seu destino financeiro e espiritual. O início de cada dia não é apenas uma sequência mecânica de ações como acordar, levantar, tomar café e sair para enfrentar as responsabilidades. Espiritualmente, o amanhecer é um território decisivo.
É como uma semente lançada em solo fértil, que pode produzir frutos de paz e abundância, ou frutos de ansiedade e escassez, dependendo do que é plantado nos primeiros minutos após abrir os olhos. Muitas pessoas não percebem que esse momento inicial é um campo de batalha espiritual. É nele que o inimigo tenta lançar pressa, medo e insegurança, porque sabe que se dominar o começo, terá grande influência sobre todo o resto do dia. E é nesse mesmo espaço que Deus nos convida a consagrar o coração e escolher confiar. O que parece apenas rotina diária se torna, quando entendido à luz da palavra, um altar poderoso de encontro com o Criador. A Bíblia nos mostra de forma clara que os grandes homens de fé entendiam essa verdade. Davi declarou em um salmo que buscaria o Senhor logo ao amanhecer, mostrando que o primeiro momento era prioridade. Jesus, o Filho de Deus, retirava-se ainda de madrugada para orar, antes mesmo de curar enfermos, ensinar multidões e enfrentar oposição. Daniel, em um ambiente hostil como a Babilônia, estabeleceu horários fixos para buscar a presença de Deus 3 vezes ao dia, colocando o relacionamento com o Pai acima das pressões de um império. Esses exemplos revelam que havia um entendimento comum entre eles. A vitória em cada área da vida começava antes da ação prática, nas primeiras entregas feitas em secreto diante de Deus. Amanhã também é símbolo de recomeço. Cada dia nasce como uma nova oportunidade para alinhar decisões, corrigir rotas e renovar a fé. O fato de Deus nos dar mais um amanhecer já é em si uma prova de sua misericórdia. Lamentações declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que o amanhecer não é um acaso, mas um presente divino. E quando esse presente é devolvido a Ele em forma de consagração, todo o restante do dia carrega o selo da sua bênção. É como dizer: Senhor, esse novo ciclo não será guiado por ansiedade, mas pela Tua presença. Essa entrega simples muda completamente a atmosfera de tudo o que vem depois. Existe também um princípio espiritual da semeadura que se conecta com o início do dia. O apóstolo Paulo escreve que tudo o que o homem semear, isso também colherá. O amanhecer é o campo aberto para essa semeadura. Se alguém desperta já reclamando, murmurando e repetindo pensamentos de derrota, está plantando sementes de frustração. Mas se escolhe acordar, agradecendo, declarando fé, orando e se lembrando das promessas, planta sementes que geram paz, clareza e multiplicação. Essa escolha é invisível aos olhos humanos, mas extremamente real no mundo espiritual. É ali, na intimidade do coração, que se decide se o dia será governado pelo medo ou pela fé. Tudo isso tem ligação direta com a vida financeira. Muitos acreditam que prosperidade depende apenas de esforço e inteligência, mas ignoram a base espiritual que sustenta esses esforços. Trabalhar duro é importante, planejar é necessário. Mas quando essas coisas acontecem sem que haja direção espiritual, acabam produzindo desgaste e pouco resultado. A pessoa corre, mas sente que não sai do lugar. O motivo é que o terreno espiritual do dia não foi consagrado. Quando o início é entregue a Deus, até as mesmas horas de trabalho produzem resultados diferentes, porque o coração está alinhado e as decisões financeiras são tomadas com clareza. O trabalho não se torna em vão. Os investimentos são guiados pela sabedoria do alto. Os negócios fluem sob a bênção e até em momentos de escassez a provisão não falta. O inimigo tenta exatamente o oposto: roubar amanhã. Ele lança distrações como pressa, correria, redes sociais e preocupações para impedir que você tenha esse encontro inicial com Deus. Se conseguir tirar esse tempo, ele já conseguiu enfraquecer a base.
Mas quando você entende que a manhã é sagrada e que não é apenas o início do relógio, mas o início do governo espiritual sobre o dia, tudo se transforma. Você não começa reagindo às circunstâncias, mas estabelecendo autoridade sobre elas. Não se deixa guiar pelas pressões externas, mas pela direção interna que vem do Espírito Santo. Esse é o contexto espiritual que precisamos compreender. Amanhã não é apenas o início do dia, é o início da colheita. É quando você escolhe o que plantar. Pode plantar ansiedade, murmuração e medo, ou pode plantar fé, confiança e consagração. Essa decisão molda não apenas as próximas horas, mas o curso da sua vida. Quem aprende a dar a Deus o primeiro momento da manhã está, na prática, entregando a Ele o direito de governar não só o tempo, mas também as finanças, os relacionamentos e os planos. E quando Ele governa, a multiplicação se torna inevitável, porque Ele honra aqueles que o honram primeiro. Quando falamos de colocar Deus em primeiro lugar, muitas pessoas pensam em algo abstrato, distante da realidade prática do dia a dia. Mas a verdade é que a Bíblia nos dá um verso extremamente objetivo, que carrega em si um princípio eterno, capaz de transformar qualquer área da vida, inclusive as finanças. Esse verso está em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras ditas pelo próprio Jesus não são apenas um conselho, são uma chave espiritual. É como se ele dissesse: tudo aquilo que você busca com ansiedade, provisão, roupa, alimento, sustento, segurança, está condicionado a uma única decisão: colocar o reino em primeiro lugar. Esse verso mostra uma ordem que não pode ser invertida. O mundo moderno ensina o contrário. Corra atrás do dinheiro, lute para se manter, acumule bens e só depois pense em espiritualidade. Mas Jesus mostra que o caminho é exatamente o oposto. Quando você busca primeiro a Deus, não perde tempo, ganha tempo. Não perde recursos, ganha multiplicação. Porque Ele cuida do restante. A promessa é clara: todas as coisas serão acrescentadas. Isso significa que aquilo que seria fruto de suor, esforço, exagerado e ansiedade, passa a ser resultado natural da bênção de Deus sobre sua vida. Esse verso também revela que a verdadeira prosperidade não começa na conta bancária, mas no coração que reconhece prioridades. Colocar o reino em primeiro lugar não significa abandonar responsabilidades, mas alinhar todas elas ao propósito divino. Quando você acorda e entrega o primeiro momento do seu dia a Deus, está praticando esse princípio. Quando separa as primícias dos seus recursos, está vivendo esse verso. Quando escolhe obedecer à palavra mesmo em meio a pressões financeiras, está demonstrando que confia mais na fidelidade de Deus do que na instabilidade do mercado. Perceba como Jesus faz um contraste no próprio capítulo 6 de Mateus. Ele fala sobre pessoas que se preocupam com o que vão comer, beber ou vestir. São preocupações legítimas, mas que se tornam escravidão quando governam o coração. E então, ele diz: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Isso significa que Deus não é indiferente às suas necessidades, mas quer que você entenda a ordem correta. Primeiro o reino, depois o resto. Primeiro a fé, depois a provisão. Primeiro a confiança, depois o resultado visível. Esse verso não é apenas um mandamento, é uma promessa de multiplicação. Ele garante que ao buscar primeiro o reino, todas as outras áreas são afetadas positivamente. Isso inclui clareza mental para tomar decisões financeiras sábias, discernimento para evitar armadilhas de dívidas, sabedoria para investir no que é certo, força para trabalhar com excelência e até favor diante de pessoas que podem abrir portas. O acréscimo não é apenas material, é espiritual, emocional, relacional.
A vida inteira entra em alinhamento. E é importante destacar que esse verso não fala de buscar o reino em segundo plano, nem de colocar Deus como última opção. Ele diz, em primeiro lugar. Isso significa prioridade. Se o primeiro pensamento ao acordar é de ansiedade, o dia já começa em derrota. Mas se o primeiro pensamento é, Senhor, eu confio no teu governo hoje, o dia já nasce debaixo da promessa. Essa prioridade simples é o que diferencia a vida de quem vive em constante escassez da vida, de quem experimenta a abundância. Esse verso é a revelação central, porque une o espiritual ao prático. Ele mostra que não se trata apenas de ler ou repetir palavras, mas de tomar uma decisão diária. A cada manhã, buscar primeiro o reino. Essa prática muda destinos. É como semear no solo mais fértil possível. Quem planta confiança nesse princípio, inevitavelmente colherá multiplicação. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que viveram a multiplicação e a prosperidade justamente porque colocaram o Senhor em primeiro lugar. Esses relatos não estão nas Escrituras apenas como histórias antigas, mas como princípios eternos para mostrar que a chave que funcionou no passado continua funcionando hoje. E é aqui que conseguimos enxergar a revelação de Mateus 6,33 em ação, mesmo antes de Cristo pronunciar essas palavras. O primeiro exemplo está na vida de Abel. Ele e Caim ofereceram ofertas ao Senhor. Caim entregou algo do fruto da terra, mas Abel entregou as primícias, a melhor parte de seu rebanho. A diferença não estava apenas no objeto da oferta, mas na prioridade do coração. Abel reconheceu que Deus merecia o primeiro e o melhor. E o texto bíblico diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Esse detalhe mostra que não foi apenas o sacrifício, mas a atitude de colocar Deus em primeiro lugar que liberou aprovação sobre sua vida. Outro exemplo poderoso é o da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Ela vivia em um contexto de escassez extrema. Tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para preparar a última refeição para si e seu filho. Humanamente, a lógica seria guardar aquilo para sobreviver por mais algumas horas. Mas o profeta Elias trouxe a palavra de Deus e pediu que ela preparasse primeiro para ele. Isso parecia irracional, mas era um teste de prioridade. Ao obedecer e colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar, a multiplicação aconteceu. A farinha e o azeite não faltaram até que viesse a chuva. Essa história prova que quando Deus recebe o primeiro, Ele cuida do resto. José do Egito também nos mostra um princípio de prioridade. Vendido como escravo, preso injustamente, poderia ter se tornado amargurado, mas em cada situação ele manteve sua fé, sua integridade e sua confiança em Deus. Quando interpretou os sonhos de Faraó, deixou claro que a revelação vinha do Senhor. Quando recebeu autoridade sobre o Egito, não usou para enriquecer-se de forma egoísta, mas para salvar nações da fome. Porque José buscou primeiro o propósito de Deus, tudo lhe foi acrescentado: honra, riqueza, posição e legado. Outro exemplo marcante é o de Pedro. Em Lucas 5, ele havia passado a noite inteira pescando e nada havia conseguido. Estava cansado, frustrado, sem resultado. Mas quando Jesus pediu que lançasse as redes novamente, Pedro decidiu obedecer à palavra do Mestre, mesmo que fosse contra sua experiência profissional. Ele colocou o reino em primeiro lugar, confiou na instrução divina. O resultado foi uma pesca tão abundante que precisou de ajuda para recolher os peixes. A obediência de colocar a palavra de Jesus acima da lógica humana liberou multiplicação imediata. Podemos lembrar ainda de Salomão. Quando assumiu o trono de Israel, poderia ter pedido riquezas, poder militar ou vingança contra seus inimigos. Mas em oração, ele pediu sabedoria para governar com justiça.
Em outras palavras, colocou o propósito de Deus em primeiro lugar. E a Bíblia declara que, além da sabedoria, o Senhor acrescentou riquezas, honra e paz. Mais uma vez, o princípio se repete. Busque primeiro o reino, e todas as coisas serão acrescentadas. Esses exemplos mostram uma linha contínua. Toda vez que alguém escolheu dar a Deus o primeiro lugar, a multiplicação foi inevitável. Seja através de uma oferta, de um ato de obediência, de uma decisão de fé ou de uma escolha de sabedoria, o resultado sempre foi o mesmo. Aprovação divina, portas abertas e prosperidade que impactou não apenas a vida da pessoa, mas de todos ao redor. Isso continua valendo hoje. Se Abel tivesse agido como muitos fazem, entregando apenas o que sobrava, não teria recebido aprovação. Se a viúva tivesse guardado para si o último pão, teria morrido em escassez. Se José tivesse deixado o rancor governar seu coração, não teria se tornado governador do Egito. Se Pedro tivesse confiado apenas em sua experiência de pescador, não teria visto a rede transbordar. Se Salomão tivesse pedido riquezas em primeiro lugar, talvez tivesse perdido tudo. A diferença não estava na capacidade deles, mas na ordem das prioridades. A revelação de que buscar primeiro o reino traz multiplicação não é apenas uma ideia bonita para se guardar no coração. É um princípio que precisa ser vivido todos os dias de forma prática. A vida financeira e espiritual não mudam porque conhecemos a teoria, mas porque aplicamos com constância aquilo que aprendemos. É justamente nessa aplicação diária que muitos encontram a dificuldade, porque não basta saber que existe um verso transformador. É necessário colocar esse verso como fundamento de cada manhã. No mundo moderno, as primeiras horas do dia são facilmente roubadas por distrações. O despertador toca e, ao invés de consagrar os primeiros minutos a Deus, muitos correm para o celular, mergulhando em notícias, mensagens e redes sociais. Isso cria um ambiente mental de pressa e comparação. Outros acordam já com a mente pesada pelas contas e preocupações financeiras, tentando planejar com ansiedade como pagar dívidas ou como aumentar a renda. Essas práticas são comuns, mas escondem uma armadilha. Roubam o primeiro lugar que pertence ao Senhor. É justamente aqui que o princípio de Mateus 6,33 precisa ser aplicado com disciplina. A aplicação prática começa ao acordar. Antes de qualquer outra coisa, entregue seu dia a Deus em oração. Não precisa ser uma oração longa ou complexa, mas deve ser sincera. Reconheça que Ele é a fonte da sua provisão. Declare confiança em suas promessas. Peça sabedoria para tomar cada decisão financeira. Esse simples ato muda a atmosfera da sua mente e já planta a semente da fé no solo do novo dia. Em seguida, leia e declare em voz alta o verso central. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa declaração não é repetição vazia, é confissão de fé. Ao verbalizar, você está alinhando sua boca e sua mente ao princípio da multiplicação. Outro passo importante é aplicar o princípio nas suas finanças de forma concreta. Isso significa separar o primeiro de tudo o que chega às suas mãos. Ao receber um pagamento, antes de gastar, consagre uma parte ao Senhor. Essa prática, muitas vezes negligenciada, é a base da abundância. Muitos vivem com dificuldade porque dão a Deus apenas o que sobra, quando sobrar. Mas a Bíblia mostra que a bênção está em entregar primeiro. Essa entrega não é perda, é investimento no reino e abre espaço para o acréscimo prometido. No entanto, é preciso reconhecer os erros comuns que impedem essa prática de gerar frutos. Um deles é a ansiedade. Quem começa o dia focado nas preocupações já planta sementes de medo e insegurança. Outro erro é a murmuração.
Reclamar logo cedo sobre problemas, sobre a falta de recursos ou sobre dificuldades cria uma atmosfera de derrota. A murmuração é como uma praga que contamina as sementes da fé. Há também o erro da pressa, quando a pessoa acredita que não tem tempo para orar ou refletir e já mergulha direto nas tarefas. Esse hábito rouba a oportunidade de alinhar o coração antes de agir. E, por fim, o erro da inconstância. Muitos até começam com disciplina, mas logo desistem quando não veem resultados imediatos. Mas o princípio da colheita exige perseverança. Aplicar de forma prática é, portanto, tomar decisões conscientes. Decidir que o primeiro minuto da manhã será de oração. Decidir que a primeira palavra será de gratidão e não de murmuração. Decidir que a primeira porção das finanças será consagrada ao Senhor. Decidir que cada passo será guiado pela palavra e não pelo medo. Essas escolhas simples criam uma rotina que, com o tempo, gera resultados extraordinários. É preciso lembrar que prosperidade não é apenas sobre ter muito, mas sobre viver em equilíbrio, paz e direção. E isso começa na forma como cada dia é iniciado. O mundo oferece pressa, comparação e ansiedade, mas Deus oferece paz, sabedoria e multiplicação. Quem pratica o princípio no cotidiano moderno experimenta portas abertas em negócios, clareza para investir, criatividade para gerar recursos e favor diante de pessoas. Esse é o fruto natural de quem decide buscar primeiro o reino, mesmo em meio às pressões da vida. A aplicação é diária, prática e possível. Não exige perfeição, mas exige constância. A cada manhã, escolha plantar a semente da fé, mesmo que pequena. Porque uma semente, quando plantada no solo certo, sempre cresce e se multiplica. E o solo do início do dia é o mais fértil que existe. Aplicar o princípio de buscar primeiro o reino exige mais do que boa intenção. Exige passos claros que podem ser repetidos todos os dias até se tornarem parte natural da sua rotina. Não é algo místico ou inacessível. É simples, mas profundo. É no cotidiano que a fé se transforma em hábito, e é o hábito que molda destinos. Por isso, o caminho de ação precisa ser vivido de maneira prática, como uma disciplina espiritual que impacta diretamente suas finanças e sua vida como um todo. O primeiro passo acontece nos minutos iniciais da manhã. Ao abrir os olhos, a tentação é mergulhar de imediato nas preocupações, no celular ou nas tarefas do dia. Mas o que precisa acontecer é uma decisão consciente de colocar Deus no centro. Feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e diga: Senhor, este dia pertence a Ti. Essa simples declaração já reposiciona sua mente. Em seguida, ore. Não precisa ser longo, mas deve ser sincero. Apresente a Deus o dia que começa, suas necessidades, suas decisões financeiras, seus compromissos. Esse ato abre o caminho para que Ele governe cada detalhe. O segundo passo é declarar a palavra. Leia em voz alta Mateus 6,33 ou outro verso de promessa que fale ao seu coração. A palavra liberada pela sua boca tem poder de estabelecer a atmosfera do dia. Lembre-se do que Provérbios 18:21 ensina. A vida e a morte estão no poder da língua. Quando você declara fé pela manhã, está profetizando sobre suas finanças, seu trabalho e sua família. Essas palavras não se perdem. Elas constroem realidades espirituais que se manifestam no natural. O terceiro passo é separar tempo, ainda que curto, para meditar na palavra. Não é apenas ler mecanicamente, é refletir, perguntar ao Senhor como aplicar aquilo no dia de hoje. Pode ser um único verso, mas permita que Ele guie suas escolhas. A Bíblia não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser praticada. Ao começar o dia com a palavra em mente, você terá direção até mesmo nos momentos mais difíceis, quando precisar decidir sobre gastos, investimentos ou negociações.
O quarto passo é alinhar suas decisões práticas com aquilo que Deus já revelou. Se a palavra diz que devemos ser fiéis, então seja fiel no pouco e no muito. Se diz que devemos semear, então não retenha o que deveria entregar. Se diz que devemos ser justos, então negocie com integridade. Cada pequena escolha financeira ao longo do dia é uma oportunidade de aplicar o princípio da prioridade. Esse alinhamento constante transforma a teoria em vida real. O quinto passo é cultivar gratidão. Muitos perdem a bênção porque vivem reclamando do que falta, em vez de agradecer pelo que já têm. A gratidão abre portas porque demonstra que você reconhece a mão de Deus mesmo nos detalhes. Logo pela manhã, agradeça pela provisão, pela saúde, pela oportunidade de trabalhar, por cada pequeno sinal da fidelidade de Deus. Esse coração agradecido gera um ambiente de abundância, onde a multiplicação se torna natural. O sexto passo é vigiar contra distrações e armadilhas. Ao longo do dia, virão pressões, preocupações e tentações. A disciplina espiritual da manhã prepara você para enfrentá-las sem perder o foco. Se surgir ansiedade, volte ao verso que declarou. Se vier murmuração, substitua por gratidão. Se aparecer uma oportunidade duvidosa, lembre-se do compromisso com a integridade. Essa vigilância mantém viva a prática do princípio até o fim do dia. O sétimo passo é perseverar. Não espere resultados imediatos em todas as áreas. Alguns frutos virão rápido, outros exigirão tempo, mas cada manhã consagrada é uma semente que não se perde. É preciso confiar no processo, acreditar que a colheita virá no tempo certo. Perseverança é a prova de que sua fé não depende de circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Por fim, o oitavo passo é compartilhar. Multiplicação não é apenas para você, mas para que outros também sejam alcançados. Use sua prosperidade, seu testemunho e suas experiências para abençoar outras vidas. Quando você reparte, fortalece ainda mais a prática do princípio, porque demonstra que não está acumulando apenas para si, mas permitindo que Deus use sua vida como canal de bênção. Esse caminho de ação, vivido dia após dia, molda uma nova realidade. Ele não exige perfeição, mas constância. Ele não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma decisão diária de colocar Deus em primeiro lugar. Quem trilha esse caminho descobre que a verdadeira multiplicação não é fruto do acaso, mas do hábito de priorizar o reino logo ao amanhecer. Quando falamos de buscar primeiro o reino e experimentar multiplicação, é fundamental perceber que isso não é apenas uma teoria espiritual ou uma ideia distante. É um princípio que se repete ao longo da história bíblica e continua vivo nos dias de hoje. Testemunhos bíblicos e atuais confirmam que Deus é fiel em cumprir sua palavra e que, quando Ele recebe prioridade, a abundância se manifesta de maneira sobrenatural. Olhe para a história da multiplicação dos pães e peixes. Jesus recebeu 5 pães e 2 peixes, uma oferta pequena diante da necessidade de milhares de pessoas. Mas aquele menino colocou primeiro nas mãos do mestre o que tinha. O resultado foi abundância, que não apenas saciou todos, mas ainda sobrou. Essa cena mostra que não é a quantidade inicial que determina a colheita, mas a prioridade dada a Deus. O princípio é o mesmo. Entregue primeiro, confie primeiro, busque primeiro e o acréscimo vem. Outro testemunho poderoso está na vida de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela desejava um filho e, quando recebeu a promessa, decidiu que o entregaria ao Senhor. Ela colocou o reino em primeiro lugar, mesmo naquilo que era seu bem mais precioso. O resultado foi que não apenas gerou Samuel, um profeta que marcou a história de Israel, mas ainda foi abençoada com mais filhos. O ato de colocar a prioridade em Deus abriu portas para a multiplicação além do esperado.
Nos dias de hoje, muitos que escolheram viver esse princípio também testemunham mudanças significativas. Há histórias de pessoas que começaram a separar o primeiro momento da manhã para oração e palavra e viram decisões financeiras se tornarem mais claras. Portas que antes estavam fechadas se abriram, dívidas foram pagas, negócios prosperaram. Não foi mágica, foi consequência de alinhar o coração ao princípio da prioridade. Existem testemunhos de homens e mulheres que, mesmo com pouco, decidiram honrar a Deus com as primícias. Muitos contam que, após tomarem a decisão de separar o primeiro de seus recursos para o Senhor, começaram a ver provisão inesperada, clientes novos aparecendo, oportunidades que nunca imaginaram surgindo. Isso não significa que não houve desafios, mas significa que no meio dos desafios houve direção e favor. Outro ponto importante é que o testemunho não se limita a grandes milagres. Muitas vezes, a transformação está na mudança de mentalidade. Pessoas que antes viviam em constante ansiedade começaram a experimentar paz ao iniciar o dia com oração e leitura da palavra. Essa paz trouxe clareza para administrar melhor os recursos, para cortar gastos desnecessários, para evitar armadilhas financeiras. O testemunho, nesse caso, não é apenas de dinheiro que entrou, mas de sabedoria que evitou perdas. O que une todos esses testemunhos bíblicos e atuais é que a multiplicação sempre começa com uma decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Não importa se é pouco ou muito, se a situação é de abundância ou escassez, a chave é a mesma: buscar primeiro o reino. E a consequência é sempre acréscimo, porque o próprio Jesus prometeu que todas as coisas seriam acrescentadas. Essas histórias servem para nos lembrar que o princípio é real e atemporal. Não é uma promessa apenas para personagens bíblicos, mas para todo aquele que crê e pratica. Assim como Deus foi fiel com Ana, com o menino dos pães e peixes, com os discípulos, com José e com Pedro, Ele continua sendo fiel hoje com todos que escolhem priorizar sua presença. O testemunho de ontem é o combustível da fé de hoje. Por isso, quando ouvimos e lemos esses relatos, não devemos vê-los como exceções, mas como convites. Eles provam que a palavra de Deus é viva e eficaz, que não envelhece nem perde validade. Se funcionou para eles, funciona para você também. A única diferença é a decisão de praticar. Quando você decidir buscar primeiro o reino, sua própria vida se tornará um testemunho vivo para outras pessoas, mostrando que o princípio não falhou e nunca falhará. Chegamos ao ponto em que tudo o que foi dito precisa se transformar em decisão. Você ouviu sobre o poder do início do dia, entendeu a revelação central do verso de Mateus 6:33, viu exemplos bíblicos de transformação, refletiu sobre aplicações práticas e testemunhos que provam a fidelidade de Deus. Agora, a escolha está diante de você. Continuar vivendo as manhãs como sempre viveu, deixando que preocupações e distrações dominem seus primeiros minutos, ou decidir que a partir de hoje suas manhãs terão um novo sentido, serão consagradas ao Senhor. Essa decisão simples pode ser a virada de chave que você tem esperado por tanto tempo. É nesse momento que muitos param e pensam: será que realmente faz diferença? Será que entregar alguns minutos a Deus logo cedo pode transformar finanças, negócios, relacionamentos e toda a vida? A resposta é sim, porque não é apenas sobre minutos, é sobre prioridade. Não é apenas sobre palavras, é sobre fé. Não é apenas sobre rotina, é sobre governo espiritual. Quando você decide começar o dia colocando Deus em primeiro lugar, está dizendo em alto e bom som: Pai, eu confio mais na Tua direção do que na minha lógica, mais no Teu cuidado do que no meu esforço, mais na Tua promessa do que nas circunstâncias ao meu redor. Essa escolha muda a forma como você enxerga cada desafio.
Dívidas deixam de ser montanhas intransponíveis e passam a ser situações diante do Deus que provê. Decisões financeiras deixam de ser motivo de ansiedade e passam a ser oportunidades para aplicar sabedoria. O trabalho deixa de ser apenas esforço cansativo e passa a ser campo de semeadura para colheita abundante. Tudo isso começa no primeiro pensamento, na primeira oração, na primeira palavra do dia. Talvez você tenha experimentado anos de escassez, tentado inúmeras estratégias humanas e sempre sentiu que algo faltava. Talvez você já tenha ouvido mensagens de prosperidade, mas nunca viu resultados duradouros. Hoje você entende que não é sobre fórmulas rápidas, mas sobre princípios eternos. O princípio da primazia não falha. Quando Deus é colocado no primeiro lugar, Ele mesmo se encarrega de acrescentar o restante. Essa promessa não envelhece, não caduca, não perde validade. É tão real hoje quanto foi para Davi, para José, para Pedro, para a viúva de Sarepta. Por isso, o desafio que deixo é simples e profundo. Faça um compromisso de 7 dias. Nos próximos 7 amanheceres, antes de qualquer coisa, entregue os primeiros minutos ao Senhor. Ore, declare Mateus 6,33. Agradeça pelo que já tem, consagre o que ainda precisa alcançar. Faça isso com constância. Não espere sentir vontade, decida e observe o que começará a mudar. Pode ser paz no coração, pode ser clareza em uma decisão, pode ser uma porta que se abre, pode ser uma dívida que encontra solução. Os sinais virão, porque Deus honra aqueles que o honram primeiro. Eu quero que você imagine sua vida daqui a alguns meses, se esse princípio se tornar parte de quem você é. Imagine acordar todos os dias com paz, tomar decisões sem medo, ver multiplicação acontecendo aos poucos, até que a escassez se torne apenas uma lembrança. Imagine poder testemunhar para outras pessoas que a mudança não começou com um grande acontecimento, mas com uma escolha simples: colocar Deus no primeiro lugar do dia. E agora eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que o teu Espírito desperte disciplina e fé em seus corações para buscar primeiro o teu reino a cada manhã. Que toda ansiedade seja substituída por confiança, que toda murmuração dê lugar à gratidão, que toda escassez seja transformada em abundância. Abre portas, libera sabedoria, multiplica recursos, dá favor diante de pessoas e oportunidades. Que cada vida se torne testemunho vivo de que o teu princípio funciona, de que a tua palavra não volta vazia, de que o acréscimo é real para quem coloca o Senhor em primeiro lugar. Se você recebe essa oração, declare em voz alta agora: eu vou começar meus dias com este princípio. Escreva também nos comentários essa frase como um ato de fé. Isso será não apenas uma interação, mas uma confissão pública de que você decidiu viver debaixo do governo de Deus. E ao escrever, você estará ativando no mundo espiritual o compromisso de colocar o reino em primeiro lugar. O momento de mudar não é amanhã, é hoje. A decisão não é para depois, é para agora. Comece seu dia com este verso e prepare-se para viver a verdade bíblica que multiplica não apenas suas finanças, mas toda a sua vida.